Bom, amores, o assunto de matemática de hoje será sobre divisão de frações, certo? Eu vou pedir para vocês, no final do vídeo, repetir esse vídeo, assistir ele 2 vezes, certo? Mediante que o assunto de divisão, ele vai envolver o assunto de multiplicação, que já trabalhamos no conteúdo anterior, que no caso foi ontem, e ele vai envolver também números mistos, tá? Que a gente já trabalhou, frações impróprias, certo? Então, vocês precisam de muito mais atenção, tá? Presente na página 71 do livro de vocês. Ele diz: divisão de fração por fração. Luciana tem 1/4 de pizza e quer dividi-lo igualmente entre seus dois irmãos. Que parte da pizza cada irmão receberá? Ou seja, ela tem 1/4 e quer dividir para 2 irmãos. Como é que fica? 1/4, que ele representou aqui, dividido para 2 irmãos. Ou seja, 1/4 vezes 1/2, que é igual a 1/8, porque multiplicou. Tia Jéssica, mas é divisão. Onde eu vou envolver multiplicação? Vou explicar, tá? Então, cada um receberá 1/8 da pizza. Eu trouxe outro exemplo para vocês entenderem melhor, certo? Veja, esse só foi o exemplo do livro, tá? Quinto ano. Lembrando que eu vou explicar melhor e passo a passo para vocês como é que se resolve essa divisão, tá? Aí ele diz, veja como se resolve. Para se dividir uma fração por qualquer outra fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Mas o que é mesmo o inverso de uma fração? Veja alguns exemplos. O que é o inverso de uma fração? É simplesmente vocês inverterem a fração. Por exemplo, eu tenho 1/4. O inverso dela é trocar, é colocar o denominador como numerador e o numerador como denominador. É virar de cabeça para baixo, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. 1/4. Se eu for inverter, eu vou trazer o 4 para cima e o 1 para baixo, ou seja, 4/1 é o inverso de 1/4, tá? Eu vou colocar sempre o denominador no lugar do numerador e o numerador no lugar do denominador. Outro exemplo, 2/9, como é o inverso? Troquei 9/2, certo? Aí vamos lá. Como já vimos, para encontrar o inverso de uma fração, a gente já sabe como é que inverte uma fração. Agora a gente vai dividir essas frações aí, tá? Aí ele diz, como já vimos, para encontrar o inverso de uma fração, basta trocar a posição do numerador pelo denominador, que foi o que eu tinha dito anteriormente, tá? Quem está em cima fica embaixo e quem está embaixo fica em cima. Aí ele traz um exemplo para a gente. 9/2 dividido por 3/4. E ele quer saber como é que eu resolvo. Primeira coisa, a primeira fração eu sempre vou repetir, tá? Lembrando que essas regrinhas só vai acontecer quando eu tiver duas frações, uma fração dividida pela outra, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou repetir a primeira fração, vou trocar o sinal de dividir por multiplicar e vou inverter a segunda fração. Depois que eu fizer isso, eu vou multiplicar normalmente e achar o resultado. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou repetir a primeira fração, 9/2. Segundo passo, eu vou trocar o sinal. Aqui está dividir, aqui vai ficar multiplicando, certo? E a segunda fração, 3/4, eu vou inverter, ou seja, denominador vai virar numerador e o numerador vai virar denominador. Ou seja, 3/4 eu vou inverter, vai ficar 4/3, certo? E o símbolo de igual. E agora, tia Jéssica? Agora eu vou resolver 9 vezes 4 e 2 vezes 3, multiplicando sempre numerador com numerador e denominador com denominador, como vimos no assunto de ontem de multiplicação de frações, tá? Então, 9 vezes 4 dá 36 e 2 vezes 3 dá 6. Então, notem que
O resultado dessa divisão aqui, 9 sobre 2 dividido por 3 quartos, deu 36 sobre 6. Porém, nesse caso aqui, eu não paro por aqui, certo? Por quê? Porque 36 dividido por 6 dá para dividir, dá 6, certo? Mas, tia Jéssica, eu posso parar aqui? Pode. Se parar aqui tá correto, tá? Mas nesse caso também eu dividi 36 por 6, que dá 6, certo? Logo, 3 quartos cabe 6 vezes em 9 sobre 2. Divisão de inteiro por fração. Aí ele traz um exemplo. Veja a situação que Maurício e Vicente lançaram para Pedro e Tiago. Quanto é a metade de 4 quintos? Ou seja, 4 quintos dividido por 2. Eles observaram que a metade de 4 quintos é 4 décimos, ou 2 quintos, tá? Para se dividir, antes que vocês perguntem, tia Jéssica, eu não entendi isso aqui. Eu vou explicar mais à frente, tá? Para se dividir inteiro por fração, como tinha lá no exemplo, ou fração por inteiro, seguimos a seguinte ordem. Eu tenho 2 dividido por 3 sétimos. Como é que eu vou resolver isso? Primeiro, eu vou sempre acrescentar o denominador. Eu tenho aqui o número inteiro. Nesse caso aqui, eu tenho que transformar ele em fração. Para transformar ele em fração, eu só vou acrescentar o número 1 embaixo, ou seja, eu só vou acrescentar o denominador 1, tá? E o restante eu repito. Então, 2 sobre 1, vou transformar. Se aqui está dividindo, aqui vai multiplicar. E aqui eu vou inverter, certo? Como eu tinha dito anteriormente. Ou seja, 3 sobre 7, eu inverto 7 sobre 3. E agora, tia Jéssica, agora você multiplica normalmente. 2 vezes 7 e 1 vezes 3, tá? 2 vezes 7, 14. E 1 vezes 3, 3. Acabou por aqui, tá? Então, o resultado dessa divisão aqui, 14 sobre 3. Já uma divisão de um número misto por um número misto. Para poder dividir um número misto por outro, precisamos transformá-los em frações impróprias e depois multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Veja como se faz. Vamos lá. Primeira coisa, relembrar o que é um número misto, tá? Número misto é quando eu tenho esse tipo de número aqui. Vou explicar. Aqui eu tenho 2 inteiros e 4 sétimos, ou seja, é quando eu vou ter inteiros e frações juntos. Já estudamos números mistos, tá? Inclusive o vídeo está lá no canal da escola. Qualquer dúvida vocês voltem e assistam, tá bom? Então vamos lá. E aqui eu tenho 1 inteiro e 2 terços, ou seja, aqui é número misto dividido por número misto. Eu não posso dividir isso aqui. Eu preciso transformar isso aqui em uma única fração, tá? Para que eu transforme esse e esse em uma única fração, eu preciso transformar eles em frações impróprias. E isso já foi visto nos números mistos. Então, o primeiro passo é transformar os números mistos em frações impróprias. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que repetir o denominador, pegar o número inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Vamos lá, mais uma vez. Para transformar números mistos em frações impróprias, o que é que eu faço? O denominador vai ser o mesmo, então vai ser 7. O único número que eu vou achar é o numerador, que eu vou pegar o número inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Então, vamos lá. 2 inteiros, 4 sobre 7. Vamos lá, o denominador vai ser 7. Vai repetir, tá? E eu vou pegar, para achar o numerador, eu vou pegar o número inteiro, multiplicar pelo denominador, 2 vezes 7, e somar com o numerador, mais 4. 2 vezes 7, 14, mais 4, 18. E o denominador eu só repito. Então, eu transformei essa fração, esse número misto, em fração imprópria, 18 sobre 7. A de baixo, a mesma coisa, certo? 1 inteiro, 2 e 2 terços. O que eu faço? O denominador eu já tenho, que eu vou repetir, é o 3, tá?
pego o número inteiro, multiplico pelo denominador e somo pelo numerador. Ou seja, 1 vezes 3 mais 2. 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. E o denominador só faço repetir. Então, desse número misto, eu achei a fração 5/3. Qual é o segundo passo? O segundo passo é utilizar as frações impróprias para fazer a divisão. Ou seja, eu vou pegar as frações que eu achei, 18 sobre 7, e vou dividir por 5/3, certo? Então, essa vai ser as frações que eu vou utilizar para fazer a divisão. Qual é o terceiro passo, tá? Aqui era o terceiro passo, tá, gente? Resolver e achar o valor da divisão utilizando a operação inversa, ou seja, multiplicação. Então, vou voltar para aquele passo que eu tinha explicado a vocês. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu repito a primeira fração, 18 sobre 7. Aqui está dividindo, eu troco o sinal. Eu multiplico, ó, operação inversa, multiplicação. 5/3 eu inverto essa fração. Se eu for inverter, numerador vira denominador e denominador vira numerador, ou seja, 3/5 igual. E agora eu vou multiplicar 18 vezes 3 e 7 vezes 5. 18 vezes 3, 54. E 7 vezes 5, 35. Acabou a conta. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp. Lembrando que quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, assistam mais uma vez, tá?